Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Olha, hoje vai ser um bate-papo totalmente diferente, porque hoje nós temos dois convidados que não são advogados tradicionais, olha, de longe, passam longe disso. E é por isso que assim, a gente aproveitou que eles estão no Espírito Santo para participar de um evento para falar sobre marketing digital e trouxemos aqui. Sejam muito bem-vindos, Lucas Peixoto e Obrigado. Fernando Richard. Acertei o nome? Na mosca. Obrigado. Satisfação estar aqui. Sejam muito bem-vindos. Olha, muito bacana tê-los aqui para a gente bater um papo assim sobre novidades, né? Vocês lidam com o direito de uma forma totalmente diferente. Então, uma pergunta que eu sempre faço para todos que passam aqui: como é que o direito chegou na sua vida? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Eu acho que o direito chegou para mim, na época, imaturo ainda. Eu acho que todo jovem ali, quando precisa prestar vestibular, começa a pensar em qual curso que vai poder querer fazer, né? Eu sempre quis dar aula para outras pessoas, queria ser professor. Tenho pais professores que influenciaram isso. E eu era bem de humanas, né? Humanas, sociais. Uhum. E aí o direito era a oportunidade que eu tinha de um leque maior para poder lá na frente, quando eu tivesse uma maturidade maior, escolher qual caminho que eu ia seguir. Ao invés de fazer uma história da vida, uma sociologia da vida, eu fui para o direito. E aí eu me encontrei depois que eu entrei na faculdade. Eu acho que foi mais... Não foi aquela coisa assim, meu Deus, vocação, porque meu sonho é fazer justiça. Não foi isso. Então foi uma coisa que foi acontecendo ali em paralelo com o tempo. Eu tinha mais amor pela educação, em querer educar, e aí eu entendi que era dentro do direito depois. Então, você não entrou na faculdade querendo ser advogado, Não, juiz, jamais. Promotor? Primeiro dia de aula, aquela pergunta padrão de professor, o que você quer ser? Eu queria ser professor único da escola, né, do período ali, que estava começando, que queria ser professor. Todo mundo juiz, quero ser promotor, quero ser advogado, mas só eu falei professor naquele dia. Olha, que legal. E hoje tem muitos alunos aí pelo Sim, Brasil inteiro, sim, né? Bastante. E você? Eu entrei no direito por livre e espontânea pressão dos familiares, né? Sério? Opa. Mas sua família é do Tenho alguns área? familiares na área, mas meus pais não. E aí foi aquele negócio, né? Não sabe o que fazer, vamos fazer direito, né? Era a antiga administração, né? A administração que é assim hoje em dia. Pô, não sei o que vou fazer administração. Agora é business. Exato. Não, agora é business. Agora é uma linguagem mais Faria Limer, né? É. Então, e aí fui para a advocacia tradicional quando me formei. Depois a vida trouxe uns caminhos novos aí que a gente pode falar hoje, que podem ser muito interessantes para quem está ouvindo. Mas você é advogado? Sou advogado. Tenho uma rede de escritórios, tenho vários modelos de negócio dentro desse contexto. Que legal. Hoje que a gente fez uma abertura de oportunidade de novos sócios na segunda-feira e entraram 39 novos escritórios. Então, mas antes eram 205. Então, 205, 214, 244. A cara da Carla, ela tá tentando entender. Né? Não, tô tentando entender, né? Como é que tudo isso acontece? Como é que funciona esse negócio aí? É isso. Que bacana. E Lucas, assim, nessa sua trajetória, que você disse que começou já a trabalhar com educação durante o curso de Direito? Quando você se formou, você já era educador? Sim. Quando eu comecei a trabalhar com educação, eu queria, né, seguir a educação tradicional. O que a gente entendia por educação era o quê? O caminho era fazer um mestrado, um doutorado e dar aula em faculdade, né? Então, por muito tempo, isso foi o que predominou e até hoje eu acho que isso... existe isso até hoje, né? Mas surgiram novos meios durante o caminho. Quando eu estava ali no primeiro semestre, eu já procurei um professor mais experiente para poder me orientar em que sentido que eu tinha que correr ali, né? Uhum. E a primeira orientação é participe de eventos, faça artigos, tente uma monitoria aqui em alguma disciplina da instituição. Então, se envolva academicamente, né? Esteja presente, seja visto. Eu recebi alguns conselhos ali de bons professores.
acho que professor de faculdade, quando ele encontra aluno interessado, muitos ajudam, assim, sem querer nada em troca, ajudam por querer ajudar, porque vê ali que realmente a pessoa tá com a paixão de fazer aquilo ali acontecer. Eu acho que eu era esse aluno e eu encontrei bons mestres, posso dizer assim, pessoas que me orientaram num primeiro momento. Eu lembro que o primeiro artigo que eu publiquei era uma mostra científica na cidade de Londrina, que foi onde eu me formei. O coordenador, ele me levou de carro lá no dia, me apresentou o campus da faculdade onde estava sendo o evento, que ele tinha estudado lá, inclusive, eu era de outra faculdade, me levou lá na porta do evento e falou assim, cara, boa sorte, parabéns aí pelo trabalho, etc e tal. E ainda colocou o nome dele, né, como coautor junto ali, né, para poder dar um peso ali pro trabalho que a gente tinha feito ali. E aí, então, eu vi que eu tava com a faca e o queijo na mão, né? Como um bom mineiro. Então, eu tinha que aproveitar as oportunidades. Então, ele me apresentou determinadas pessoas, comecei a me envolver em centro acadêmico, aí eu comecei também a ser monitor de evento, e eu comecei a organizar eventos também. Então, após a monitoria, após conhecer diversos palestrantes, doutrinadores que iam para lá, né? Para Eu te palestrar. conheci nessa época, inclusive. Foi. E aí, eu pensei, por que não? E eu sempre estava ali no jantar, ia no aeroporto, levava no hotel, sempre tendo um relacionamento com esses nomes do direito do Brasil afora, que iam para Londrina para poder sempre palestrar em evento. Eu, por que não fazer um evento online, que era o que eu sabia fazer, que eu estava estudando? Na verdade, começou um pouquinho antes. Por eu estar fazendo eventos presenciais, eu tive que aprender marketing básico, e marketing naquela época era Facebook, né? Era divulgar no Facebook alguma coisa, montar um grupo no Facebook, uma comunidade, alguma coisa ali para as pessoas participarem, uma forma de alcançar novas pessoas. E aí, indo atrás de aprender sobre redes sociais para poder divulgar os eventos presenciais que eu estava na organização, eu conheci o cara que a gente chama do Papa do marketing digital brasileiro, que é o Érico Rocha. Sim. Naquela época, por um colega que estava em um desses projetos comigo. E aí esse colega falou assim, cara, vamos fazer um evento desse online? Vamos. Eu entro aqui com a parte técnica, gravação, né, câmera, etc, o que precisa. E aí naquela época não era uma coisa simples igual hoje, que as pessoas simplesmente abrem uma live ou entram no Zoom, né? Nem Zoom acho que tinha naquela época. E parece que eu tô falando de 30 anos atrás, não, mas eu tô falando de 7 anos atrás. É isso que eu ia te falar, naquela época era que a tecnologia quanto, ela evoluiu tanto, né, É, recentemente, nos últimos 10 anos, que é incrível. O Instagram, ele teve live a partir de que ano? 2016? 17, 18, mais ou menos. Pois é, antes era Periscope, antes disso era difícil fazer live. Era muito difícil. Então, aí foi nessa época, eu conheci o Fernando nessa época. Tinha acabado de liberar a live, a primeira live foi junto contigo, né? No Instagram, inclusive, exato. 2017. E aí eu comecei a usar redes sociais e comecei a usar toda a rede network que eu tinha construído durante aqueles anos na graduação. Eu estava ali entre o terceiro e quarto ano da faculdade, e a gente foi fazer esse evento. Eu sempre tive experiências no estágio na área criminal. Então, no primeiro ano eu já estava ali numa vara criminal, depois Ministério Público, depois, enfim. E aí eu comecei a pesquisar também academicamente na área criminal. E eu comecei a estudar, e depois eu fui especificamente para a área de Direito Penal Econômico. E aí, por estudar muito isso, eu fiz o congresso de que online? Direito Penal, online. Chamava Congresso Nacional de Direito Penal Online, CONADIP. Eu lembro até hoje a sigla. E aí, é aquele jogo igual para evento presencial para conseguir bons palestrantes. Ah, não, veja bem, eu chamei o fulano, você não vai participar? Não, você fica jogando um pro outro para... Ah, o fulano vai participar? Ah, não, coloca eu aí também. Advogado gosta de aparecer, né? E naquela época, uma época onde a gente ainda não tinha o novo Código de Ética, tinha acabado de ser publicado, 2015. 2015. E o provimento só veio em 2021. Exatamente. Existia uma nuvem sobre o marketing dentro da advocacia, o que pode, etc. Então, a educação sempre foi o palco de grandes nomes da advocacia para poder expandir a marca deles, né? Então, onde na educação você não tem restrições éticas, a OAB não manda ali naquele cenário. Pelo contrário, ela falava exatamente o contrário. Que pode, na sala você de aula, pode usar o título de professor, coisa do tipo. Na entrevista para educar, Exato. sempre a educação e aí foi a base da visibilidade. Exatamente. Né? E aí foi nesse momento que eu consegui, de forma simples, né, vamos dizer assim, esses palestrantes para poder
ali participar desse primeiro congresso, foram 12 mais ou menos, fizemos a primeira edição, e aí as portas começaram a se abrir digitalmente falando, porque era uma novidade. Então, eu consegui alcançar grandes nomes que no presencial era difícil alcançar eles, porque você tem que trazer eles de lá, pagar a viagem, Um custo. tem todo um contato. Agora, quando você chega assim, quer participar de um congresso onde dezenas de milhares de advogados vão te assistir? Mas era ao vivo? Era gravado. Era gravado. Só que independente de ser gravado, então era tudo gravado, era até mais fácil. Sim. Aí, exemplo, eu lembro que eu já gravei o professor Aurélio Lopes Júnior, professor Écio Quaresma, ministro do Supremo, eu tive vários bons contatos, porque praticamente, como é que eu entrava? Eu era uma pessoa, um produtor executivo, basicamente, que levava uma câmera dessa dentro da bolsa, um microfone, um tripé. Eu ia para Brasília, para o Rio Grande do Sul, para tudo quanto é lugar. No conforto da pessoa, ela separava 30, 40 minutos na agenda dela. Sim. Eu chegava uns minutinhos antes, a secretária normalmente me colocava lá, montava o equipamento. Ele só entrava, sentava, dava o show dele e saía. Era aquilo. Agora, para fazer uma viagem para um congresso, a gente está vindo aqui, inclusive, para poder palestrar no Espírito Santo. Você perde São um 3 dia, dias. 2. É um dia para ir, um dia de evento e um dia para voltar. Então, a gente não está reclamando, né? Longe disso. Sim, mas aquela modalidade para esses grandes nomes que recebiam muitos convites, eles recusavam muitos convites já naquela altura do campeonato, era muito conveniente. Que era só chegar e fazer a gravação. Você teve alguma resistência? Ou não encontrou resistência, assim? Interessante isso. Eu não tive resistência, mas eu tive... Como é que eu posso dar nome para isso? Vou explicar e vocês vão dar o nome para isso. Eu gravei uma vez um grande doutrinador do direito, que eu não posso falar o nome por uma questão ética aqui. Claro. E quando eu montei a câmera e ele ficou na frente da câmera, parecia que eu estava apontando uma arma para ele. E isso foi logo no início. Eu me lembro. E aí isso começou a ser recorrente com vários, que numa sala presencial eles dominavam o ambiente. Quando eu apontava uma câmera sem interação, eles travavam e não conseguiam gravar. Diversas vezes eu tive esse desafio. E aí, inclusive, no futuro, né, alguns anos ali, 1 ano, 2 anos depois, eu tive que abandonar esses grandes acadêmicos porque eles não conseguiam corresponder à expectativa que o mercado como um todo, em termos de consumo de educação, exigia. Sim. Que é o quê? Bons comunicadores. Se eles não conseguem transmitir a mensagem que é necessária... Eu lembro de um professor uma vez que eu ia gravar com ele, ele queria fazer um curso, esse mesmo doutrinador, e antes de gravar ele falou assim, Lucas, eu como jurista que sou, ele tem livro na RT, posso falar porque tem dezenas de milhares de autores na RT, né? Ele vendia muito, era um autor com mais de quase 50 anos de vida jurídica, então ele é respeitado no Brasil mesmo. Não sei nem se está vivo mais, deve estar, mas assim, é bem antigo. Você deve ter estudado por ele na faculdade, provavelmente. Ele falou assim, eu como jurista que sou, vou vender muito no digital. Aí eu lembro que eu fui um pouco prepotente, não lembro, mas eu na minha inocência, na minha maturidade, falei assim, professor, desculpe, mas o senhor não vai. Sabe quem vai? É esse professor aqui, ó. Era o professor Rogério Sanches Cunha, que é um promotor de justiça da Bahia, que é super inserido no digital, falava super bem, super novo, tinha uns 30 e poucos anos, só que com dezenas e milhares de seguidores nas redes sociais, aquela coisa toda. Aí ele, porque isso aí é conteúdo raso e não sei o que, o acadêmico tradicional, ele adora criticar os professores de cursinho ou do digital, coisa do tipo, né? Porque não tem profundidade, não sei o que. Eu falei, mas tá aqui impactando muito mais pessoas do que o senhor, ou alguma coisa nesse sentido. Então aí quando eu entendi que essas pessoas não serviriam, e não são todos, existem bons comunicadores na academia, obviamente. Claro. Principalmente os novos, comunicadores de 10 anos, 15 anos, gente que é desse novo século, assim, que pegou essa fase um pouco do digital, de ter que gravar uma aula, alguma coisa nesse sentido. Acho que é mais no sentido de levar a sério e entender que isso é indispensável hoje em dia, né? Porque quando o cara já está consolidado no mundo do offline, pré-digital e tudo mais, ele não precisava, não tinha aquela necessidade que te forja, te faz evoluir, né? Nós dois começamos tremendo olhando para uma câmera também, mas a gente pegou o hábito que a gente precisava, né? A gente já cresceu nesse ambiente, então dá para entender
querendo ou não, né, essa diferença, mas realmente a gente está numa era em que as pessoas que, né, têm muito tempo de estrada, mas que não estão priorizando aparecer no digital, elas estão sofrendo, porque a gente está numa era em que o mais conhecido vence melhor, querendo ou não, né? Exato. E isso mexe com muita gente, né? O cara fala, tem gente que sabe muito menos que eu, tendo mais resultado, seja na educação, seja na advocacia, seja nos negócios. Né? É aquela coisa do, né, quem não é visto não é Não é lembrado. lembrado. E a rede social tá aí. E não é contratado, não é indicado. Então, você tem que usar. Nós estamos numa época assim, né? Uhum. E Cara, eu quero fazer um comentário sobre isso que você falou, que eu acho Vai. muito importante. A gente tá numa era assim, e eu acho que nem todo mundo consegue interpretar quando as pessoas falam que a gente tá numa nova era. Se a gente for pensar que a gente tá no ano de 2023, quando esse podcast está sendo gravado, né? Pra deixar temporal aqui também. A pessoa que nasceu nos anos 2000, 2001, 2002, 2003, que já completaram maioridade agora, estão Uhum. tendo vida jurídica ativa, que já estão precisando contratar advogados, elas contratam como? Quem está no digital. Elas não contratam mais o advogado do maior escritório da... Não, beleza. E muitas dessas, eu estava até falando com uma mentorada minha, a Lívia, né, que é presidente aqui no interior do Espírito Santo também. Ela falou assim, Lucas, esses dias eu fui contratada por um senhor, por um grande caso aqui, em que ele falou que, meu filho te achou no Instagram e falou que é isso. Ele falou assim, e é recorrente isso acontecer. É isso. E não é sobre estar produzindo conteúdo, é só o fato dela estar posicionada no Exato. Instagram, ela existir lá, como era uma Exatamente. vitrine, o site do escritório em algum tempo. As redes sociais, elas são isso. E as pessoas não entendem que existem grandes nomes consolidados no mercado, beleza, gente que está aí com 15, 20, 30 anos ou mais, que às vezes não necessita do digital e talvez não vai necessitar até o fim ali da vida jurídica dele, da vida profissional jurídica dele. Porque ele já tem toda uma rede de contatos, relacionamento. Pode ser que ele torce o nariz para isso. Só que essa galera que está bem sucedida, eles são a minoria, que não depende do digital para mais nada. Assim, eles se inserem porque querem e tal. A maioria dos que eu vejo Brasil afora, e eu rodo bastante Brasil afora para conhecer muito advogado, eles negam e eles são uns quebrados. Um tanto de advogado cabeça dura, que eles são imaturos, eles são birrentos, só que na verdade eles só são inseguros e medrosos, eles não dominam aquilo ali, eles preferem bater perna em relação àquilo ali. E aí eles não entenderam ainda que os próximos 10 anos eles serão muito difíceis para quem não está se adaptando a esses momentos que a gente está vivendo. Essas pessoas, quando elas assustarem, elas estão perdendo espaço para jovens advogados que já estão saindo, nascendo na rede social e produzindo conteúdo, por exemplo. E na sua visão, de vocês, inclusive, os órgãos públicos que eu digo assim, Poder Judiciário, Ministério Público, né, que a gente ainda vê muito do tradicional, mas que também está caminhando para uma modernidade, digamos assim, ou pelo menos o uso da tecnologia a seu favor, que é inevitável, né? Como é que você vê isso nas redes ou no marketing digital, se é que a gente pode falar de marketing digital? O Fernando tem coisa para falar sobre isso. Que tem uma diferença grande porque no funcionalismo público, se você é muito visto ou pouco visto, é indiferente. O resultado que você vai ter é indiferente. Mas o resultado que ele produz está lá na rede. Sem dúvida. E eu tenho 2 exemplos legais aqui, né? Dentro do judiciário, a gente tem o TRE Paraná, que tem toda uma assessoria de mídia ali, que faz com que até os desembargadores produzam conteúdos mais descontraídos. Até tem perfil, foram pioneiros até de entrar no TikTok, por exemplo. O próprio STF está no TikTok. O STF, exatamente. Exato. E quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de marketing digital, né? A gente está falando de uma mentalidade. E é engraçado, né? Ser digital não significa ser inovador. A gente conhece um monte de advogado que tem site e está obsoleto. Se a gente parar para olhar, né? E um outro exemplo muito legal é o prefeito de Florianópolis. O prefeito de Florianópolis, ele é um fenômeno nas redes sociais. É mesmo? Sim. Fenômeno. Depois procurem. Eu não me recordo o nome dele exatamente. Prefeitura de Floripa. Vale pesquisar. É fantástico. Eu tenho certeza que ele vai ser reeleito, se ele quiser, com um recorde, porque
as pessoas estão vendo, e o ser humano ele é muito, no sentido de o que ele vê, ele vai formando com a convicção, né? Aquela questão da janela quebrada. Chegou, viu uma janela quebrada, uma bolinha de golfe no chão, foi isso que aconteceu. Então, se você mostra que você está em movimento, você acaba impactando mais, né? É aquela questão do funcionário que fala assim, não, meu patrão achar que eu estou trabalhando, vou sempre andar rápido, sempre determinado, que ele vai... Mas existe isso, o ser humano é assim, as pessoas vão confiar mais no que elas estão vendo ali, né? Sim, não basta ser, precisa parecer ser. É. Isso é uma regra, podemos dizer assim, do marketing digital. Eu tenho uma história bem interessante sobre o serviço ser lembrado, que você comentou. O Fernando, uma vez, ele me pediu uma indicação de um advogado. Eu morei um tempo em Curitiba. Um criminalista. E Curitiba é berço da Lava Jato, né? Criminalista ali é cheio. E ele, Lucas, eu preciso de uma indicação de um advogado que atue em causas de... Então, eu acho que foi algum aluno que pediu uma parceria, né? Era uma situação bem delicada, assim, um caso criminal sério, assim, bem grave. Então, eu preciso de uma atuação de um advogado que atue em crimes sexuais e tribunal do júri. Era alguma coisa meio que concominado ali os crimes. E não é todo advogado que atua nesse tipo de penal, né? E aí eu falei, eu tenho um aqui que é muito bom de júri, atua só com causas complexas e tal. Eu conheci ele no evento da OAB uma vez de criminal. Não, e o Lucas, etc. só contextualizando, o Lucas nessa época, acho que não tinha ninguém que conhecia tanto criminalista. E assim, ele falava assim, você pedia indicação, ele falava assim, não, mas o caso é mais interessante que o advogado seja homem ou mulher? Com qual tipo de especialidade? Com formação onde? Eu fiz tanto congresso da área criminal que eu conheci ele muito criminalista. Ele era o iFood da advocacia. Você ia fazendo os filtros, aí ele te indica, ele é o profissional adequado. Assim, impressionante. Foi a primeira pessoa que eu lembrei. Aí eu falei, eu lembro de um cara, só que eu não lembro o nome dele, eu só lembro da fisionomia dele, ele tinha uma barba assim e tal, e eu não lembro o nome desse cara. E o criminalista, ele tá a um caso dele ser famoso e crescer na carreira de um caso midiático, por exemplo. E crime sexual com o tribunal do júri, tipo assim, provavelmente ia ser midiático aquilo ali. E eu não lembrei o nome dele. Então eu segui ele na rede social, só que tem vários seguidores, falou assim não consegui achar. Ele sempre posta, ele sempre aparece pra mim, e essa semana ele não postou. Então eu não lembro e simplesmente precisava de um café, uma fotinha do café, a foto da água, qualquer coisa eu teria relembrado. Só um tapago na frente do espelho porque, da academia. Todo mundo que tá ouvindo aí, presta atenção. Você não lembra provavelmente o que você almoçou há 7 dias. Nossa memória é curtíssima, ela não retém esse tipo de coisa. Então as coisas precisam ser repetidas. Muito. Se até o Roberto Carlos canta a mesma música há 100 anos, né? Então, por que você não vai aparecer constantemente na rede social? É uma questão de rotina, repetição, dá certo, entendeu? E aí eu não indiquei. Aí ele perdeu a indicação, aí um mês depois eu lembrei o nome dele. E agora eu lembrei o nome dele na cabeça, não vou falar pra ele não ficar com vergonha, né? Que ele perdeu essa indicação. E eu conto essa história para poder mostrar realmente quem não é visto, não é lembrado, não é indicado, porque a partir do momento que a pessoa precisa de um advogado, ela precisa contratar um advogado, normalmente tem 3 características aqui: urgência, necessidade ou oportunidade. Se você agregou valor antes, mostrou quem você era, o que faz e para quem faz, se a pessoa já tem clareza disso, ela só precisa lembrar que você existe. É só isso. Então você, por exemplo, advoga na área da saúde. Quem já te conhece não precisa que você fique o tempo todo falando de conteúdo. Você só precisa existir na memória daquela pessoa. Tá no campo de visão dela aparecendo. E aí é para isso que a gente faz muito dos conteúdos. Olha que interessante isso. Às vezes um conteúdo que você está fazendo, a pessoa do outro lado, que pode ser que ela te contrate, ela nem tá entendendo o que você está falando. Exato. Só que ela entendeu que você advoga para ela, se ela precisar, naquele tipo de caso, mas tipo, e ela o tá teor do conteúdo muitas vezes o conteúdo não é só educativo, ele serve para posicionamento, para marca pessoal, para constantemente existir. Até o pior conteúdo, você que tá aí, até o seu pior conteúdo melhor que não um milagre de alguém. Exato. É melhor do que não aparecer, exatamente. Tem que existir na rede social, senão... Posicionamento, a gente fala que é um aluguel que você paga com conteúdo para estar em algum espacinho da cabeça de alguém. Legal. Se você parar de pagar, você é despejado. Né? E essa questão que você falou, né? Quando a pessoa vê um conteúdo, principalmente em vídeo, ela consegue ver você usando a ferramenta que você vai utilizar em favor dela, que é a comunicação. Então, naturalmente, o porte, a firmeza, toda a postura, né? A sua oratória, de forma geral, ela vai impactar. Naturalmente, você convence mais. O conteúdo que a gente produz é o trailer do nosso filme, né? A pessoa vê e fala, não,
eu presumo que esse advogado seja bom para me atender por conta disso. Eu gosto de uma frase que o pessoal do marketing fala bastante, o Instagram, ele é o pão e circo, né? Ok, é sempre superficial. Só que se alguém pagar o ingresso para poder ver o teu show, esteja preparado para ele. Então, assim, ali é pitadas de conhecimento. É instantâneo, o próprio nome fala, né? Instagram de instantâneo. Então, é rápido ali. Então cumpre o propósito, que é o topo de funil, principalmente. E se a gente parar e colocar num panorama, por exemplo, né? Trazer aqui uma pessoa que é mentorado de nós dois, que é o Eduardo Júnior. O Eduardo é um advogado da área de família, é Dr. Júnior no Instagram, quem quiser pesquisar a respeito. E uma das dores que ele veio trazer para nós foi: eu tenho demanda demais. E aí, se eu passo essa demanda para outras pessoas do meu escritório atenderem o cliente, fecharem um contrato, os clientes não querem, porque eles me veem na rede social todos os dias, chegam querendo o atendimento comigo. E aí a gente deu uma dica para ele, falou: aumenta o preço do seu atendimento, da sua consulta. Ele dobrou o preço, ele falou: cara, tá todo mundo, não sei o que fazer. Então eu falei: agora você vai precisar estimular que a equipe do seu escritório produza conteúdo para ser também desejado pelo seu público. Despessoalizar, né? E aí, por outro lado, a gente também lida com advogados da mesma área que ele, dizendo: o cliente não valoriza, chega aqui pedindo desconto, mas o trabalho que você tem que fazer no atendimento é o trabalho que o marketing deixou de fazer. Quando o cliente chega lá fã da pessoa, já admirando, já confiando, já se sentindo familiarizado, é outra história, né? E tem um ponto muito legal, assim, até eu vivo muito disso lá na minha operação principal, que é o seguinte: se você que é advogado mais jovem, tem uma facilidade de comunicação, está disposto a desenvolver, e conhece advogados que têm muito resultado, mas não estão tão dispostos, às vezes mais da velha guarda, é a hora de conectar. Você pode ser a pessoa que vai ser a face, o garoto propaganda, digamos assim, do escritório nas redes sociais, enquanto eles vão fazer a parte mais operacional, mais técnica jurídica. E as coisas são complementares. Um depende do outro. Não adianta você aparecer para um monte de gente, gerar um monte de demanda e não conseguir entregar, você vai queimar a cara no mercado. E eu tenho um exemplo bem legal, que é minha operação principal, é um escritório que tinha unidade já no entorno de Londrina, eu também sou de Londrina. Aliás, o Lucas morou lá, mas ele não é. Ele é de Minas, mas ele é de Minas, ele foi de Curitiba. Ele já é do mundo. Ele é do mundo. Liberdade geográfica. Ele é o joguinho do War, assim, ele fala: já morei aqui. Mas assim... Não, mas você está chegando perto, que eu ainda vou perguntar do tanto dos escritórios aí. Vamos lá. E aí, esse escritório é um escritório tradicional, com 2 sócios, são 2 irmãos, com 25 anos de carreira, consolidados, 3 unidades físicas, fila de espera na porta, e aí eles vieram e falaram assim: Fernando, a gente quer uma mentoria, que a gente quer levar o nosso escritório para o digital, a gente não sabe. Eu falei: eu não quero prestar mentoria, eu quero fazer uma sociedade. Deixa eu abrir o braço digital para vocês, as minhas redes sociais, nas quais eu falo para o cliente final, quem quiser ver é @oadvogadofernando, vão mandar os leads, né, as pessoas interessadas no atendimento, para o escritório de vocês, porque eles são previdenciaristas, eu já estava começando a falar focado em previdenciário. Não tenho só operações em previdenciário, mas foi a área que eu vi maior escalabilidade ali naquele momento. E aí, no dia que a gente foi assinar o contrato, para realmente firmar os nossos laços e tudo mais, isso há 1 ano e 1 mês, basicamente, várias coisas me marcaram. A primeira, um deles, o Fábio, chegou para mim e falou assim, com o celular dele na mão, falou assim: Fernando, a gente tinha mesmo que assinar esse contrato. Eu falei: por quê? Porque hoje passou uma moça na frente do escritório, lembrou que já tinha atendido ela, entrou com o celular na mão com o seu vídeo dizendo: doutor, isso aqui é verdade? Eu falei: é. E ela fechou o contrato comigo. Ou seja, você já gerou o primeiro contrato para nós sem nem ter assinado o contrato. Segunda coisa que me marcou muito, a operação digital começou em setembro de 2022. Eles já tinham um escritório sólido. É bom lembrar, assim, fila na porta mesmo, todo santo dia, assim, você ia lá visitar, o povo tomando cafezinho e tal. Em maio, a operação digital suplantou os resultados das 3 operações físicas juntas. Então, realmente, é um negócio, assim, que eu acho que é o maior ponto de ênfase que a gente tem que trazer aqui, ou você vira um influenciador digital, ou em algum ponto você vai precisar de um. Mas se você precisar de um, se você optar por isso, se abre para o diálogo. Começa a falar com gente que está mais antenada que você, para quem você também pode ensinar muita coisa e conectar, sabe? Eu acho que a principal virada que o digital trouxe para a advocacia, e principalmente essa nuance da gente estar cada vez mais especializado e complementar, né?
Então, a gente antes tinha aquele negócio de absorver tudo e olhar o colega como uma espécie de inimigo, uma espécie de rival. Hoje é tudo complementar, mas não só nas áreas de atuação, mas nas habilidades, nos conjuntos de habilidades também. Eu não sou um bom gestor, eu me conecto com bons gestores. Essa é a ideia hoje em dia. Lógico. E é interessante a gente que não tem determinadas habilidades procurar pessoas que tenham aquelas habilidades. Lógico. O direito, por tradição, ele é erudito, elitista, né? Só que dogmático, a população lá não é assim. E o advogado ele tem um vale, né, gigantesco para poder conseguir gerar conexão com aquela pessoa. E é muito mais fácil. Do advogado. Exatamente. É o papel, é o que está lá na Constituição, para que a pessoa que não conhece, ele tem que ser ele quer criticar o advogado que está lá fazendo, por exemplo, uma dancinha. Só que se for olhar, aquele advogado que está fazendo uma dancinha para determinado público de baixa renda, em situação de miserabilidade, que está acostumado a consumir aquele tipo de conteúdo, e através daquilo ali, ele viu que tem uma possibilidade de conseguir um direito, que ele tem direito ali, por exemplo, peraí, isso resolve ou não resolve? Não estou trazendo a polêmica aqui de que tem que dançar no TikTok ou qualquer coisa do tipo, porque a rede social ela já passou uma fase que não é mais só isso lá, né? Então, hoje cada vez mais é raro ver pessoal dançando no TikTok, pelo menos ali. Eu quase não vejo. Só que as pessoas elas criticam até o simples fato. Teve uma moça, acho que foi uma mentorada sua e minha, uma vez que procurou a gente, de uma cidade do interior de Minas Gerais, que ela estava respondendo um processo administrativo. Ou não, ela recebeu a intimação lá por causa que ela postava foto com as filhas dela no Instagram. E diziam que era promoção, que aquilo ali era autopromoção. Então, assim, antes do provimento 205/2021. Então, a gente já defendeu, já ajudou muita gente Brasil afora que injustamente foi denunciado, estava dentro da ética, não tinha cometido nenhuma infração, o processo administrativo foi aberto ali. Nossa. E muitos processos administrativos deles vão para o TED da seccional para poder julgar ali para alguma turma, e aí chega lá, cai por terra, porque até antes do provimento 205, a gente olhava para aquilo ali, pra gente era claro, né? É permitido conteúdo informativo sem pedir nada em troca. Sim. Ok, então tô aqui agregando valor, não chamo para ação, se a pessoa me procurar, totalmente legítimo, tá dentro da ética. Isso eles denunciavam, só porque tava no digital. Tem que ter cuidado com esse negócio de internet aí, né? Tu pensa naquele advogado bem pacato do interior. E não é só do interior, não. Capital também. Sim, a gente tem isso o tempo todo. Então como a gente mudou, viu né, muito Lucas? isso. A gente hoje, sendo convidado para vários eventos, Brasil afora, eu estava no Recife há pouco menos de um mês, eventos sobre inteligência artificial na advocacia. Eu acho que a pandemia, querendo ou não, teve esse lado de acelerar as coisas, de lavar a roupa suja, organizar e falar, não, realmente isso aqui não, é inevitável, é essencial para ser visto, lembrado e contratado. E tem um outro ponto de vista interessante também, que é assim, existem duas grandes realidades no mercado da advocacia, que é aquele mercado onde há uma escassez inerente, porque o advogado ele continua achando que a advocacia é só uma profissão onde você nasceu para trabalhar para os outros, e na verdade ela é majoritariamente autônoma, né? Autonomia, você ser dono de si, do seu caminho, do seu tempo. E aí, esse mercado onde a pessoa, quando ela encontra algo que está funcionando, ela guarda para si, ela quer esconder dos outros, porque ela não sabe quando ela vai achar outra coisa boa assim de novo. E tem um outro mercado, que é basicamente o que a gente realmente defende hoje em dia, que é o que a gente vive muito forte e que mudou nossas realidades, e de tanta gente, e em pouco tempo, inclusive, a gente tem vários exemplos para falar aqui, eu falei do Eduardo, mas assim, são vários, onde, basicamente, para cada pessoa que procura um advogado hoje no Brasil, ciente de que precisa daquilo, e naturalmente o advogado está aqui nesse lado, ele está disputando com o outro, né? A pessoa está vindo porque ela precisa de advogado, ela não precisa de você, Lucas, ela não precisa de mim, Fernando. E aí, você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você aos olhos dela, ela está vendo quem vai cobrar mais barato, né? O leilão ao contrário. Aí, quando você tem o advogado que entende que para cada pessoa assim tem centenas ou milhares que não sabem do seu direito e que se você chegar e ensiná-las só terão a você como referência de segurança, muda o jogo. É o que o Lucas falou, o nosso óbvio é o milagre de alguém. Se alguém quiser ver um exemplo disso, o TikTok para mim é a principal rede social do mundo para qualquer área de atuação, tem vários motivos para isso, mas assim, existe um vídeo que eu postei no TikTok no fim do ano passado, onde eu expliquei que pessoas inscritas indevidamente no Serasa têm direito à indenização.
É uma coisa que para nós profissionais do direito é óbvio. Banal. Exato. Não importa a sua área, você sabe disso. 800 mil visualizações, 900 comentários, assim, ó, 90% era assim, doutor, eu não sabia como é que eu faço para entrar em contato com o seu escritório, doutor, minha mãe aconteceu isso, a gente não sabia, a gente estava simplesmente engolindo o sapo. Então, assim, tem muita gente carente de informação. A partir do momento em que o advogado, ele assume o papel de educador, antes de tudo, nesse sentido de trazer informação mastigada, fácil, útil para as pessoas, de valor, a minoria vira seu cliente. E às vezes é um volume muito grande de gente, mas você ajuda muita gente. Acho que a coisa que mais me reafirmou esse propósito foi um dia que eu postei um vídeo sobre rescisão indireta. Não, eu postei um vídeo sobre direitos da empregada doméstica e uma moça me mandou uma mensagem no direct falando assim, até postei nos stories. Doutor, eu postei isso nos status do WhatsApp e nos stories meus stories do Instagram e minha patroa foi lá e me pagou o que ela estava me devendo. Olha aí. É isso. Isso é conteúdo de valor, querendo ou não. Tem utilidade, Sim, tem Sente essa transformação. ameaça aí. Ela me pagou e me demitiu depois, doutor. Acho que se faltou isso. Né? Estamos à disposição. Não. Tem que postar todo dia? Eu acho que não é nenhuma questão de ter. Você pode. Nunca teve um acesso tão democrático à mídia, à visibilidade. Um advogado hoje, se você recebe uma ligação, sei lá, da regional, da Record da tua cidade, não, vamos fazer uma entrevista com você. Você vai mudar toda a sua rotina ali para conseguir se adaptar ali no tempo e fazer a sua entrevista. Você pode fazer isso todos os dias na Record, na Globo, equivalentemente no digital. Perfeito. Muito bem Não colocado. tem muito. Eu acho. Muito Então, assim, bem você quer colocado. cliente todo dia? Pois Tipo é, assim, apareça né? na Você quer frequência uma que você quer mídia crescer. todo dia, Exato. né? Agora tem um outro ponto. Tem uma frase que um dia eu estava com preguiça de produzir conteúdo, eu abri o TikTok, tinha essa fala do Gary Vaynerchuk, que é uma referência de marketing e tal. Ele falando assim, como é que você vai explicar para os teus netos que nos tempos atuais você perdeu a maior oportunidade da história para ser visto, lembrado, contratado e escalar o seu negócio? Ali eu falei, não, eu tomei o tapa na cara, eu vou aprender com isso. Deixa eu pegar meu celular e postar o conteúdo, entendeu? E querendo ou não, eu não sou uma pessoa extremamente extrovertida, eu sou introvertido, eu não gosto de produzir conteúdo, eu gosto do resultado que ele gera. Ninguém gosta de produzir conteúdo. eu acho que quem gosta deve ter algum problema. Porque, olha, faço Colocar porque é aquele preciso. negocinho ali, Agora mesmo, você vai- vindo pra cá no avião, eu tava editando um vídeo de um Reels que eu vou postar mais tarde. Tipo assim. No almoço E aí, também. no automático, assim, eu tava lá pegando, selecionando. Assim, eu falei assim, gente, que louco, né? Porque a repetição, ela leva à excelência. É. Então, é isso que os advogados precisam entender. O seu primeiro vídeo vai ser diferente do vídeo de 2 anos depois. Claro. Então, a gente não pode ter a expectativa de que eu quero ser aquela pessoa. Você não vai ser aquela pessoa, a não ser que você passe pelo processo. E não é sobre o fim, é sobre o processo que você vai passar. Exatamente. Total. Entendeu? Perfeito. E você falou antes o negócio, o pior conteúdo que você postar hoje e tal. As pessoas ainda relutam muito de entrar. Falam assim, ai, porque eu vou precisar alguém para editar, alguém não sei o quê. Sim. Hoje você faz isso em 5 minutos, eu ainda levo um pouquinho mais, mas você faz rapidinho, na palma da mão. Eu acho que vai do perfil da pessoa. Existem pessoas que elas tentam disfarçar perfeccionismo, mas na verdade elas são Exatamente. procrastinadoras. É só ego, Elas na verdade. estão enrolando, elas não vão pra frente. Algumas porque não precisam daquilo ali, outras por medo, por ignorância. Enfim, existem diversos motivos. Só que é aquilo que eu falei mais cedo. É uma questão de sobrevivência. As pessoas não estão entendendo ainda que é uma questão de sobrevivência. Essa adaptação ao digital. Você aí que está ouvindo esse podcast, que tem aí pelo menos de 10 anos de OAB, de inscrição do OAB, é uma questão de sobrevivência para você com toda certeza. Você vai ficar fora do mercado aí pelos próximos 5, 6, 7 anos. Não estou falando da maioria, né? Existe sempre a exceção à regra aqui. Mas, obviamente, a maioria vai sofrer com isso. Sofrer com isso. E tem um ponto muito interessante. Isso parece soar negativo, mas é muito mais positivo do que parece. Por quê? Se fosse há 20 anos, a gente ia te falar o seguinte, meu irmão, você não nasceu num lugar onde você conhece muita gente da área jurídica. Você não tem um escritório ou grana para montar um escritório naquela avenida da tua cidade. Você não dá aula naquela faculdade ou não estudou naquela faculdade específica da tua região, você não tinha oportunidade.
Você ia ter que se lascar, se mudar para São Paulo ou para uma outra capital e construir uma jornada muito mais desgastante, muito mais trabalhosa para chegar lá. Hoje em dia, o tempo foi flexibilizado, você tem acesso. Exato. É uma questão de escolha. Se te amedronta ou não, tudo mais, é uma questão de repetir até funcionar. Um exemplo que eu dou, assim, a pessoa não gosta de postar vídeo, e vídeo é essencial, acho que é o principal tipo de conteúdo. Posta algo estático ali no seu feed e chega nos stories e grava 5 segundos. Gente, fiz um post no feed, veja lá. No outro dia faz isso, só que faz 10 segundos. Começa a aumentar. Você vai se sentir familiarizado. De repente você vai falar assim, por que eu estou postando nos stories e não estou postando vídeo no feed? O que muda no fim do dia? E aí é um processo. Eu acho que essa maturidade ela vai chegando. Agora, uma coisa que eu acho que é a mais determinante para as pessoas que relatam essas dores para nós, ou o processo de evolução delas para nós, é falta de um ambiente onde elas consigam aprender sobre isso, onde elas consigam se abrir sobre essas dificuldades sem ser julgadas de uma forma negativa, sabe? Podem expor suas fraquezas. Isso é muito difícil. E eu quero deixar aqui um destaque para algo muito positivo que eu vi, além, obviamente, hoje no digital existem mentorias, a gente tem nossos masterminds, tem outros caminhos, né? Mas eu quero deixar um destaque pela mudança que eu vi em várias subseções e seccionais da OAB nesse tipo de iniciativa, incentivo à humanização desse tipo de diálogo e eu fico muito feliz porque é algo que a gente nem nos mais loucos sonhos a gente imaginou que aconteceria tão cedo. Pra você ter ideia, eu bati de frente com a OAB de um jeito há uns 4 anos. Na época que o Felipe Santa Cruz era presidente do Conselho Federal. E aí, de vez em quando, apareciam uns processos administrativos muito loucos que ia para a mídia, para os canais, assim, advogado é penalizado ou processado por determinada coisa. Muitos casos, verdade, existe. Por exemplo, lá em Minas Gerais, teve um advogado que colocou um anúncio na traseira de um ônibus coletivo da cidade. Nossa. Fazendo uma chamada para ação ali pro previdenciário. Vem aqui buscar seu benefício, alguma coisa assim. Nossa. Existe umas bizarrices, com toda certeza. Mas eu lembro que teve uma época específica que saiu alguma coisa sobre não pode fazer live. Advogado não pode fazer live. Isso em 2018, 2019, alguma coisa assim. E tinha algumas seccionais dizendo que a frequência de live tinha que ser 2 por semana, ou máximo uma. Lembrei. Saiu uma cartilha, eu vou usar um termo aqui. Orientativa. Obrigado pelo eufemismo aqui. Que eu ia falar uma cartilha demoníaca da OAB Minas Gerais. Escatológica. E aí, toda vez que a gente fala OAB, é sempre interessante, toda instituição ela é regida por pessoas, e pessoas erram. Erram bastante e também acertam. O Fernando acabou de elogiar aqui alguns acertos, eu tô aqui para poder falar dos erros um pouquinho também. Podemos falar. E aí eles falaram sobre a frequência de live. Só que eles não eram claros nisso. E aí o Felipe Santa Cruz, naquela semana, ele fez 6 lives. Uau. Uma por dia. Naquela semana, foi coincidência, assim. Aí eu peguei a cartilha, destrinchei a cartilha, fiz um tanto de stories no Instagram e marcando a OAB Minas Gerais. OAB Minas Gerais, olha aqui, ó. Tô marcando o Felipe Santa Cruz aqui no Instagram, porque essa semana ele tá fazendo 6 lives. Esse aqui é o teto, porque se for o teto semanal, tá ótimo. Tá tudo bem fazer. E assim... E eu lembro que só visualizaram, não responderam nada. Foram tempos engraçados. Aí eu recebia algumas mensagens de alguns colegas, amigos que são da OAB, conselheiros, pega leve, não sei o quê, pega leve. No ano de 2021, quando estava sendo votado ali o provimento 205, a conversa ela começou em 2019, 2 anos antes, quando eles abriram ali uma pesquisa pública para os advogados falarem o que eles achavam sobre publicidade, etc. E 99% das pessoas não entendiam nada de nada. Vários advogados do conselho, inclusive, daquela época, não entendiam nada de nada. E aí, a gente começou a ser chamado por algumas seccionais para ser consultor ali, independente de alguns conselheiros federais, inclusive. E alguns conselheiros. Grupo de WhatsApp com um conselheiro ali. Algumas, a gente tem uma colaboração bem forte. Assim, mandou texto, acho que tem que ser assim. Aí mandavam de volta, a gente criticava, não sei o quê, porque tem ali toda a relatoria do provimento. E aí foi para votação. Foi para votação. A gente assistiu ao vivo todas as votações do conselho. Dado interessante. De 1.300.000 advogados no Brasil, o pico da live da votação... 100 pessoas, né? 200. Ou seja, muita gente uma das coisas mais importantes ali. E por pouco a gente não entrou numa caça às bruxas de novo. Porque parte do conselho, naquela época, hoje deu uma renovada agora, teve um triênio logo em seguida,
era uma galera dinossauro, gente com 30 anos de advocacia, 40 anos, com outra mentalidade de outra época, que eles queriam proibir tudo e era a chance deles para poder canetar tudo como legislador, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Ficamos 2 horas assistindo a votação, o debate, porque era votação dispositivo por dispositivo. Se o termo marketing jurídico era agressivo demais ou não, por 2 horas sendo discutido isso. Ali eu falei, cara, não tô otimista não. Mas... E a gente tem que fazer questão um da lobby ostentação? bem grande. A ostentação foi um ponto interessante de falar. Na nossa revisão, a gente opinou por retirar aquilo porque soava uma entrada num âmbito muito pessoal, né, e não profissional por parte da OAB, que é uma instituição profissional, né? A gente entende a preservação da imagem da advocacia e tudo mais. Mas qual que é o contexto? Se a gente for pegar teleologicamente, ou seja, o interesse, o propósito da norma ali é o quê? Você não poder usar seus bens, suas viagens, seu contexto de vida, assim, relacionado a bens materiais, para justificar que um cliente te contrate. Então, em vez de você chegar no seu perfil e ensinar as pessoas sobre o direito delas, você chega e fala assim, tá vendo esse helicóptero? É porque eu sou muito bom, me contrata. É isso. Por mais óbvio que pareça não ser adequado fazer isso, mas essa era a intenção. Na época, quando aprovaram o provimento com aquela redação, houve toda uma discussão, uma polêmica em rede social e tudo, mas para fins práticos, isso é pouco utilizado. Recentemente, um advogado do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul? Ou Cuiabá? Sinop, Mato Grosso. Capital do Nortão, se chama assim. Um advogado de Sinop, ele foi processado disciplinarmente e até teve sua OAB suspensa por conta dos conteúdos que ele faz, usando o carro dele e tudo mais. Eu não me aprofundei o suficiente para opinar aqui, não seria prudente. Eu aprofundei de certa forma. Então, por favor, você entra, por exemplo, no Instagram dele, tem um vídeo dele, por exemplo, andando lá num conversível dele, cantando uma música. Tá. Em que momento ele falou assim, me contrate porque meus bens, não sei o quê. Não tem infração. Ok. Olhando, eu não sei o caso concreto, eu falei me aprofundei aqui, não aprofundei coisa nenhuma. Só entrei na rede social dele. Então, eu achei interessante esse dispositivo, eu tenho uma opinião, pode ser que vá um pouco contrária do Fernando, que é o seguinte, a instituição ela tem que se resguardar também para não deixar tudo muito solto. Quando ela coloca todos aqueles dispositivos do provimento 205, vários com termos genéricos ou não são tão exatos ali no que precisa ser, às vezes não dá nem para ser, porque a internet, as coisas mudam muito rápido, etc. É difícil, então eles deixam amplo justamente para eles terem o quê? Uma exegese ali, uma interpretação, para poder pegar pessoas que realmente utilizam mal o mecanismo ali. Então, tem muito picareta no mercado. Seja no presencial. E o digital é só reflexo do presencial. Não é que tem picareta no digital. A pessoa é picareta. De qualquer forma. Ela só tá usando o digital. Só coloca o holofote. Só coloca o holofote. Exato. E aí é bom ter determinados mecanismos para fiscalização. O que é ruim é determinadas pessoas se utilizar da instituição para perseguição. Isso é o que acontecia muito antes. Acontece ainda hoje, com certeza, porque o Brasil é gigantesco, você tem não sei quantos municípios e subseções, etc. E sempre entra ali uma pessoa que não é a pessoa que está representando o interesse coletivo da advocacia, está representando o próprio umbigo ali, no carro que ela está ocupando. Mas, de forma geral, foi um progresso muito grande. Foi um progresso gigante. Muito sem grande. dúvida, sem dúvida. Deu o tom de uma nova era, eu acho. Lucas, você é mentor de mentores. Isso. Né? E também tem cursos, basicamente você é mentor. Sim. Você trabalha com mentorias. Hoje, até contando o restinho da história ali, né? Então eu me informei, quando eu me informei, fui até prestar o AB, só que eu já trabalhava com educação, já tinha empresa, funcionário, enfim, empresa aberta ali, não fazia sentido querer montar um grande escritório de advocacia, que em algum momento da faculdade foi um sonho, mas depois, ao conhecer o marketing digital, eu vi que, na verdade, meu propósito era aquele lá do início da faculdade, ser um professor, ser um educador. Eu utilizei o marketing digital para ser esse caminho. Ia seguir o caminho de mestrado, doutorado, não quis ir por esse lado, fui pelo lado de novas mídias, novas tecnologias, foi o que a gente, que eu achei que era melhor para aquele momento ali. E foi. E foi mesmo. Então, antes de ser mentor de mentores advogados, né? Então, hoje eu ensino advogados a virarem mentores, né? Eu lancei muita gente. Então, eu coloquei muita gente no mercado. O Fernando, inclusive, foi
deles ali. Você começou no digital assim ou não? Você já tinha alguma... Eu já tinha algo bem amador e a gente se profissionalizou junto. Sim. Então ele como meu lançador lá nos bastidores, em algum momento ele falou, não, agora é hora de eu seguir e fazer o meu nome no digital, construir E meu... foi quando eu comecei a aparecer, muito por diversos pedidos na rede de me lança. Eu falei assim, ao invés de lançar, eu vou ensinar. Então eu tinha uma experiência, entendi. um background, um resultado financeiro considerado ali do que tinha sido construído. E idade, por exemplo, se uma pessoa nova, para mim, em momento algum foi empecilho, Não, porque mas, eu olhava Lucas, para resultado. Tipo assim, peraí, eu fiz acontecer. Eu tenho mais de 10 mil alunos advogados aqui dos cursos que eu lancei. Então, peraí, alguma coisa para ensinar eu tenho para essas pessoas. Claro. Beleza. Aí foi quando eu comecei a primeira mentoria ensinando outras pessoas a serem mentores também. E o que eu Entendi. ensino nisso? Não é direito, é marketing, Sim. posicionamento, vendas, como entregar, metodologia. Então é isso que... Mas facilita que é o meu- fato de você entender do direito. Total, eu sou procurado justamente por causa disso. Então, porque eu entendo o advogado. Então, Porque porque você eu contratar fiz direito, um então eu conheço. lançador, um normalmente vai estrategista dar que errado. não Vai dar entende. Mas, cara, o ponto-chave o Lucas não trouxe. O maior trunfo dele é o seguinte: ele encontrou um filão de mercado que é o seguinte: antes do digital, a pessoa. Isso é ele que fala, tá? Eu só tô parafraseando o Lucas. Ele falou o seguinte: antes do digital. Tá vendo? Quem são os advogados mais... Exato. Quem são os advogados mais... ou que eram mais renomados, mais respeitados? Geralmente eles tinham alguma veia acadêmica. Era professor universitário, enfim. Hoje, esse mesmo tipo de prestígio, respeito e autoridade é possível ser construído de uma forma muito mais escalada, muito mais inovadora. Não que quem está no ensino tradicional não possa fazer isso também, tá? Mas é possível fazer isso de uma forma mais rápida, escalada e inovadora, construindo esse nível de autoridade. Por que eu estou falando isso? Quando eu me tornei mentor de advogados, e eu tive, sei lá, a sorte, porque não foi nada planejado, eu não sabia ao tempo que eu era o primeiro cara no Brasil a estar ensinando um advogado a vender, por exemplo, a fechar contrato online. E aí, naquele momento, a hora que eu comecei a ver que os meus clientes chegavam e falavam assim, você é o cara que ensina outros advogados, eu quero você. E o Lucas, ele ensina o advogado a se colocar no digital como uma referência para o colega e ele traz um outro ponto de vista. Depois a gente negocia uma Heineken, tá? Fica tranquilo. Ele traz um outro ponto de vista, que é o seguinte... Você dá um corte bom depois. Vai. Ele traz um ponto de vista muito interessante, que é o seguinte... Todo mundo tem alguma coisa, algum trunfo, e geralmente isso começa a ser percebido quando colegas vêm procurar você falando assim, me ajuda a fazer essa petição, eu tenho uma audiência mais difícil. Então ele traz isso à tona e fala assim, organiza isso, vende isso, que você vai ter poder para ajudar mais gente. Fazendo assim, vai ter mais autoridade, mais resultado, e todo mundo ganha com isso. Essa que é a ideia. Esse é Lucas Peixoto. Nem paguei ele ainda. É aquele ensaio que a gente fez no aeroporto, deu certo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Mentor. Você hoje é mentor dos mentores. Quem são os seus mentores? Show de bola. Eu tenho 3 mentores específicos. Um deles é o próprio Érico Rocha, eu faço parte do mastermind dele hoje, né, que é o Plat. Tem o Vitor Damasio, que inclusive é formado em Direito também. Eu tenho uma história parecida com a dele ali, né? E eu me inspirei muito nele, é um dos pioneiros do mercado, mais de 10 anos aí no mercado digital. E 10 anos no mercado digital, gente, é o que tem o mercado digital. O mercado digital de marketing, ele é novo, né? Então isso é bastante tempo, as coisas acontecem muito rápido. E eu tenho um outro que é um Robson Marques. Ele não é conhecido, é um cara mais de bastidor, um empresário lá de Alphaville, que vende a empresa agora por 150 milhões, tem toda uma experiência, assim, né? Então, eu tenho esses mentores que não são do direito. Agora, conselheiros eu tenho diversos. Então, eu conto com diversas pessoas para me aconselhar. Então, assim, quando eu preciso tomar alguma decisão que é importante, eu tenho para quem ligar, para quem mandar mensagem, pessoas de confiança e competente, com visão, para poder me trazer clareza ali quando eu preciso. Acho que mentor precisa de mentor. De mentor, né? E outra coisa, você tem ideia, assim, de quantos alunos você tem? Se for pegar de hoje... mentorados?
Não Você não tem ideia. Assim, posso conseguir, às vezes, Aí de um produto específico, tal, É. mas se for contar tudo que já lançou, etc. Aí você não vai ter ideia, então, da pergunta que eu vou te fazer. Se você tem ideia de quanto, uma soma de tudo que seus alunos já ganharam. Nossa. Passa de 100 milhões. É muito dinheiro. Porque se a gente já vendeu para mais de 10 mil advogados, Nossa. tem Tem. mentorado nosso que fatura 10 milhões por ano. Tem. Então, é uma conta que eu não consigo nem fazer mais, porque o Fernando, por exemplo, no destaque do Instagram dele lá, ele tem mais de 1.000 depoimentos de advogados. 1.000. Fala sério. É muita gente. Que eu tive o senso de ocasião de interminável, pedir né? autorização para publicar, ou que a pessoa já falou, tô te mandando. Fora os assim. que não mandam, Fora os que etc. mandam em Então, live, a gente não tira. perde a conta, assim. E aí perde a conta e perde a noção. E é uma alegria muito grande. Contando a história. É não, uma porque realização você muito mudou a grande. minha vida, coisa do tipo. Uma história que te marcou. Nossa Seus Senhora. mentores. Nossa. Escolhe aí uma, forte, duas. eu tenho Então uma forte. conta, mas você pensa aí. Pensa que aí ele tá enquanto eu vou contar. Teve um treinamento que eu lancei de uma sócia minha na área trabalhista. E eu lembro que ela tinha um anúncio da Advocacia Trabalhista Empresarial. E esse anúncio era prometendo ali, né? Trazendo uma nova forma de ver a advocacia trabalhista. Pelo preventivo e não pelo contencioso. Perfeito. Esse anúncio alcançou um advogado do do interior de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, eu acho. Não lembro o nome agora. E ele, naquela semana que ele viu o anúncio, aconteceu 3 coisas ruins na vida dele. A sogra morreu, ele perdeu o emprego e a mulher largou dele. Tipo assim, tudo na mesma semana. Nossa. Então veio o luto, depois a separação, e enfim. E no dia que ele viu o anúncio, foi um dia que ele ia suicidar. Ele tinha decidido que ele ia suicidar. No. E ao ver o anúncio, ele se convenceu que tinha talvez uma probabilidade dele mudar de vida, porque ele estava financeiramente ferrado naquela situação. E aí juntou diversas situações onde a mente da pessoa tá fraca ali naquele exato momento. Ele se inscreveu no evento, participou, montou o próprio escritório depois, comprou o curso, montou o próprio escritório, teve resultado, e depois de um tempo a gente levou ele para um evento nosso para poder dar o depoimento dele. Então, eu acho que transcendeu o ganhar dinheiro com a advocacia, ou ajudar pessoas. A gente olha para aquilo assim, cara, será que é isso? Foi a vida do cara que de alguma forma, sei lá, tem gente que acredita em outras coisas, mas eu acredito em Deus. Será que foi Deus que colocou a gente naquele caminho ali para poder salvar alguém? Fora as histórias que a gente não faz nem ideia, né? Que a gente escuta. Então, hoje mesmo, você me perguntou disso agora. Ontem um advogado me mandou mensagem pra gente lá, né? Comprei uma sala aqui com dinheiro de tal coisa que eu aprendi com você. A sala pro escritório nova. É coisa assim o tempo todo, entendeu? Ontem então, isso foi ao vivo. Existem foi histórias mais delicadas e assim emocionantes, né? Então, paguei o tratamento de saúde do meu filho. Assim, então emociona a gente perde até o nível de alcance, porque é bem diferente. E é interessante lembrar que ele está nesse foco mais educacional. Eu falo mais na área de negócios, vendas e gestão na advocacia. Só que ao mesmo tempo a gente tem mentorados em comum, ou que foram alunos individualmente nossos em momentos diferentes, ou por participarem da sala secreta, que é o nosso Mastermind, que é um Mastermind específico. Vocês têm juntos um produto que é o Mastermind. Isso. E ali, então, a gente tem muitas histórias, e essa que eu vou falar, ele vai lembrar. No encontro de Curitiba, o Marcos trouxe ali, ele falou, olha, dos últimos 6 meses que eu entrei aqui, o resultado que eu construí, usando o que a gente montou aqui, que vocês desenharam, a estratégia, eu acabei de comprar e entregar pessoalmente a chave do apartamento para os meus pais, que eu sempre sonhei em dar para eles. Aquilo ali, eu vem de uma tocado, escassez mas muito assim, grande do Nordeste, no interior eu chorei igual criança aquele dia, assim, e a primeira coisa que me veio à mente, mas é muito tempo já, né, e a gente recebe muita coisa, e isso vai reafirmando. Tem que continuar, tem que fazer, vale muito. E como é que você lida aí com esse montão de sócios aí que você... Bom, eu vou explicar rapidinho o ecossistema. Quando eu percebi que ter um monte de alunos poderia não ser a linha final, assim, eu poderia me unir a eles em negócios mesmo. Desde 2018 eu optei por não aparecer mais nas procurações do escritório, então vocês não vão achar processo no meu nome, essa é uma das... Eu acho que vale até fazer um parênteses aqui, até porque
hoje a gente tem o termo advocacia predatória, né? Ah, é. E aí muito se confunde um advogado, por exemplo, que conseguiu escalar no digital, que ele poderia ter ali o nome dele nas procurações. Só que aí vai pesquisar, tem lá 5 mil, 6 mil, 7 mil. Começou a acontecer muito, e aconteceu com ele também. Com vários colegas. De juízes falarem que aquilo ali era advocacia predatória. Extinguir processo em massa. Comigo não aconteceu esse tipo de coisa, não chegou Isso a acontece nesse muito ponto. com aluno nosso, que Muito, tá ali, muito. que fecha 200, 300 contratos por mês, E e aí cai na mesma vara às vezes, Correto. tipo, não sei quantos processos do mesmo advogado. É o seguinte, os grandes litigantes, eles colocam na mesma caixinha o advogado que tem muito processo e o advogado que comete fraude. E para eles é muito conveniente. E os juízes geralmente não vão dar atenção suficiente para distinguir isso. Um dos grandes benefícios de eu escolher não aparecer nas procurações, porque eu não sou a pessoa que vai lá peticionar, vai fazer audiências, enfim, lidar com a operação jurídica, foi esse benefício que eu não tinha previsto no começo. É só porque não é minha área mesmo, não é meu papel dentro do escritório. Meu papel é fazer marketing e coordenar um comercial. Atender cliente eu não atendo mais também. Então, por exemplo, né, ele falou de um número, de um volume. A nossa operação previdenciária principal, lá no escritório principal com o Fábio e com o Júnior, ela chega a atender 1.500 pessoas num dia, tudo pelo digital. Então, assim, é um volume que é muito atípico, que não entrava na minha cabeça 5, 6 anos atrás. É que às vezes um advogado leva anos para atender esse número de pessoas. Então, assim, em resumo, né, além dos alunos, além do educacional, eu comecei a entender que existia a possibilidade de virar sócio. Porque em vez de gastar dinheiro para treinar pessoas para trabalhar comigo, eu estava ganhando dinheiro para treinar pessoas, mas eu não tinha chamado elas para trabalharem comigo. Não tinha escolhido a dedo, não tinha feito nenhum projeto assim. Então, existem alguns projetos debaixo da asa assim, das minhas empresas aqui que funcionam assim. O primeiro projeto é o DOM. DOM é um acrônimo de domínio mercado. É um projeto através do qual hoje são 126 mais 39, acabaram de entrar 39. Então, são centenas de alunos meus do Brasil inteiro, que são advogados, e através desse projeto eu passo a ser sócio dos escritórios deles. Então, eu tenho 10% de participação, e existe uma contrapartida da minha parte, com um acompanhamento estratégico, com conexão entre múltiplas partes para parcerias, enfim, que é o que você efetivamente ensina. Exato, é ali. É a gestão, a Eu já fui venda, advogado tradicional, advoguei para banco, grandes empresas. O Fernando não falou aqui, mas como ele tem gente da família dele que é do jurídico, né? Com 14 anos ele estava batendo balcão já, barriga no balcão no fórum já, pegando processo. Não, então, muito cedo. Se for contar, você tem 20 e poucos anos de vida jurídica, né? Peguei processo físico, carretinha, rodeio... Fichinha. Fichinha, por exemplo, da época da fichinha, do carrinho. Eu conheço Vitória, Cariacica e Serra, tudo pela advocacia. Eu vim muito pra cá. É mesmo? Muito, muito. Nossa, então assim... Mas você é do Sul. Sou, de Londrina. Escrevi livro de processo civil com capítulo junto com Marinoni, Talamini. Já fui a visão tradicional da coisa. Garoto prodígio. Não. Pelo contrário, eu acho que ali eu descobri que eu não tinha nascido para fazer aquilo. E se eu não tivesse... É sério. Porque assim, eu me esforçava um monte, não tinha tanto resultado. Aí a hora que eu entendi que não adianta ser... Pode ser o esforçado que for. Se as pessoas não reconhecerem isso, se você não souber se vender, não adianta. Então, quando eu entendi que tinha um monte de advogado que sabe entregar, mas poucos que sabiam vender, e até numa palestra que o Flávio Augusto fala assim, que quando ele decidiu, no dia que ele decidiu aprender a falar inglês, ele já tinha 100 escolas. E ele explicou, você precisa de visão, coragem e competência. Se você tiver a visão e a coragem, você se junta a quem tem a competência. Eu falei, então quer dizer que o previdenciário, que é uma área tão escalável, por exemplo, eu não preciso entender de previdenciário para crescer nessa área, ter operações nessa área? Então tá. E vamos entender o que é o entender do previdenciário. Você entende previdenciário. Você não é o técnico do previdenciário. Não. Eu entendo o suficiente para produzir um vídeo para rede social. Eu não sei, nunca li um CNIS na minha vida. E a gente tem hoje, seguramente, uma das 3 maiores operações previdenciárias do Brasil. Além desse escritório principal, com o Poupa e Moraes, que é um escritório lá de Londrina e região, o DOM, que é esse projeto, a gente tem o Expansão Prev, que é um projeto através do qual a gente faz os anúncios para escritórios de advocacia da área previdenciária, são 24 no total, e os fechadores de contrato, são as pessoas que atendem online, elas ficam debaixo da minha asa presencialmente lá em Londrina. Então, e eu tenho participação nessas operações como sócio mesmo, tenho participação nos honorários.
Além disso, eu tenho uma operação tributária junto com uma empresa parceira. A gente faz uma concatenação da relação de advogados que não atuam no tributário, mas têm potenciais clientes. Com a entrega que essa empresa faz, eu intermedio, tenho minha participação. A gente tem outras operações na área bancária. Em agosto e setembro, nós abrimos 90 operações com 90 escritórios diferentes do Brasil, operações de prospecção e entrega de soluções na área bancária, RMC, superendividamento de servidores públicos, enfim. Também tem uma empresa de tecnologia chamada Confiacar. A Confiacar é uma forma que eu acho que é para onde a gente está indo, que a advocacia ela vai entregar primeiro uma solução tecnológica e depois jurídica. É basicamente um robô que faz uma varredura em tribunal e diz para o lojista de automóvel se é seguro comprar um carro. Se tem processo mencionando o dono do carro ou o carro. Essa empresa está pronta, o back-end, front-end, tudo desenvolvido, a gente deve lançar em 1 mês a 2 meses. Isso vem de 1 ano, né? Tem uma empresa chamada Leader Hub, que é um software que divide o WhatsApp em departamentos e ajuda a organizar o atendimento. Tem uma agência de tráfego pago chamada PDV, que atende hoje uma centena de escritórios no Brasil. Se eu considerar os meus escritórios que são atendidos lá, tem mais coisas. Deixa eu ver se tem mais coisas. Estou abrindo uma empresa de inteligência artificial agora para uma outra finalidade, mas uma próxima vinda para cá eu conto. Não, a gente vai ter que fazer um monte de podcast para ele contar. É isso, sou apaixonado por isso. Eu me lembrei você falando aí. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Einstein, que a criatividade e a inteligência se divertindo. É hora do advogado se divertir, colocar inteligência aí para trabalhar, porque dá para expandir muito? Dá, e tem tanta gente boa hoje para você se inspirar. Às vezes você está distante fisicamente, mas no digital, né? A gente tem tantos bons exemplos que são... A gente tem a honra de dizer, até mesmo que foram nossos mentorados, mas são muito amigos nossos, né? E eu acho que hoje você tem a mais plena sensação de que você não está sozinho, que você tem a quem buscar. Quando a gente começou no digital, não tinha quem buscar. A gente teve que fazer, a gente teve que ser apontado o dedo ao blogueiro, ou seja lá o que for. Quando tinha 200 seguidores no Instagram, entrava na reunião da comissão da OAB, bate continência que a DV Líder chegou. Era o nome da minha empresa, não é? Mas as pessoas me chamam assim por causa do perfil. Então, hoje em dia mudou tudo. Eu acho que todo mundo já teve a clara percepção de que está no mesmo barco, que todo dia você tem que aprender. A gente teve 20 anos atrás e para trás, a infância era para brincar, né? A adolescência para aprender e a fase adulta para trabalhar. Hoje é tudo ao mesmo tempo. E está todo mundo, todo dia, com aquela sensação de estar começando de novo, aprendendo coisa nova. Sim. Se a gente parar para ver que já tem há 10 anos no Brasil, por exemplo, escritórios de advocacia, onde toda a operação de peticionamento é de extrema qualidade e sem participação humana, o Brasil foi pioneiro nisso. Imagina o que está por vir, imagina as oportunidades que a gente tem daqui para frente. É maravilhoso. E me admira muito que ainda tem gente que fala, deve usar ou não o chat. Eu falei, gente, né? Você precisa saber, você precisa... É o que você falou anteriormente, né? Tem que estar aberto para as novidades, as inovações. E hoje está ao alcance de qualquer pessoa. Antigamente, então, existem grandes bancas no Brasil hoje que elas investem muito em tecnologia. É isso. Elas já tinham diversos mecanismos para poder facilitar a vida deles ali. Beleza. Hoje é democrático. Aí a desculpa era, não, porque isso é coisa de grande escritório, não sei o que. Tá, hoje já não é mais uma desculpa. Não, hoje você paga ali uma mensalidade de uma inteligência artificial e pronto. Não, dá para fazer no gratuito. Muitas são gratuitas. Dá para fazer no gratuito. Não tem essa desculpa. Deixa eu dar um spoilerzinho para o pessoal ter dimensionar assim, de uma forma mais tangível. A tecnologia que nós estamos desenvolvendo, o Lucas já ouviu falar dela na Sala Secreta, só que ele não sabe que eu entrei como sócio agora. É o seguinte, que advogado gosta... Lidar bem é uma coisa, mas que advogado gosta daquela mensagem, doutor, como está meu processo? Acho que é uma dor, porque o advogado geralmente não é organizado o suficiente para conseguir responder isso e achar legal. Então, isso acaba trazendo um peso na sua operação, e se você não responde, o cliente tem direito a saber, né, como é que está. A gente desenvolveu uma tecnologia que é um contato de WhatsApp, que é um robozinho. Inclusive, você pode dar nome, você pode dizer qualquer personalidade, tem o seu antenor, que a gente estava testando esses dias, e ele é mal-humorado. Você dá bom dia, ele fala para quem? E ele tem um contato no seu WhatsApp. E aí, como funciona? Se, por exemplo, a Maria da Silva, sua cliente, mandou uma mensagem, como é que está meu processo?
Você pergunta para ele, seu Antenor, como está o processo? Ele vai lá no tribunal, ele entra no sistema do tribunal, no sistema de processo eletrônico, ele cruza os dados com Dona Maria e sua OAB, acha o processo, lê o processo, entende o processo com uma precisão absurda e entrega em 2 ou 3 parágrafos no máximo uma explicação super mastigada para você encaminhar para ela. Isso é o que a gente já tem. O que a gente está desenvolvendo agora, e é, na verdade, só integrar com uma outra tecnologia chamada HeyGen, que o advogado vai poder se gravar, sua voz, seu vídeo, e aí o seu Antenor, que é o robozinho, vai fazer o seu vídeo. Você vai fazer um clone seu com a sua voz, mexendo a boca, tudo bonitinho, num ambiente assim, impecável, e vai parecer que foi você que gravou o vídeo para essa cliente. E isso vai custar mais ou menos aí R$ 49,90. Olha isso. Então, vocês imaginem, a gente usa muito o Calendly, né? O que é um aplicativo de agendamento de reunião. Eu fiz as contas esses dias, é uma automaçãozinha básica que tem lá o pacote de graça, inclusive que eu acho que o que eu uso não é o assinado lá, Tem o o pago. gratuito mesmo. Eu faço 10 reuniões por dia, são 250 dias úteis por ano. Se a gente pegar uma média de 2.500 reuniões por ano, ele me poupa, se eu demorar 10 minutos para mandar um link, fazer toda aquela automação lá de sincronizar a agenda, gerar link do Zoom e tudo mais, ele me poupa 17 dias e meio por ano. Tá aí à disposição de todo mundo. E aí? Ah, É mais uma questão Gente, de escolha, né? é uma questão de escolha. Tá? Ó, ficaria aqui, né, um tempão ainda batendo esse papo maravilhoso. Agora a gente entra assim num bate-pronto, eu falo, vocês me falam o que vem na cabeça, tá? Nunca diga para um mentor. Olha, Bate pronto. São tantas coisas. Nunca diga para um mentor de que ele é jovem para poder ensinar. Não é uma questão de idade, é uma questão de competência, de experiência. E às vezes a gente aprende com pessoas mais jovens, né? Então eu defendo muito isso. Sim, eu particularmente gosto de pessoas mais jovens. É engraçado isso porque tem gente hoje, a depender do assunto, marketing, por exemplo, se vê uma pessoa aqui de 60 anos para ensinar marketing, as pessoas vão estranhar. Eu quero aprender com o mais novo. meu time de lançamento hoje é tudo molecada, 20 anos. Né? Impressionante. Nunca diga para o mentor. Que ele precisa te dar todas as respostas. Tem muita coisa que você vai precisar buscar sozinho. O mentor ele te dá uma direção. Quem tem que seguir o caminho é você. É autorresponsabilidade, gente. Mentor não é babá, não. Mentor não é Google. Mentor não é Google. Um livro que te marcou. Um livro, O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Eu sou apaixonado pelo Manual da Persuasão do FBI. Aquele livro, ele é extremamente prático e muda a sua percepção, a forma como você aborda as situações comuns da vida com técnicas avançadas de persuasão. Recomendo demais, é fácil, leve, só depois me manda lá no DVD se você gostou, que mudou muito o meu resultado. Muito. Esse eu não li ainda. Vou procurar. Justiça é? Acesso. Justiça é equilíbrio nas relações. As pessoas, elas são... Não faz sentido num país 2 pessoas passarem pelo mesmo problema e terem respostas diferentes. Acho que tem que ter coerência, tem que ter equilíbrio. Direito nas redes sociais. Obrigatório. Necessário. Melhor rede social. Que aí depende pra quê, mas eu particularmente eu gosto do Instagram. TikTok é o canal onde eu mais aprendo, onde eu mais acho conteúdo que eu pagaria muito caro para ter e onde eu vejo oportunidade para todo mundo, seja quem for o seu cliente ideal. Se não fosse da área jurídica, seria? Ou se não fosse advogado, mas não é, né? Estrategista digital seria... Dono de uma loja de açaí. Fala sério! E eu ia falir essa loja, porque eu ia comer. Brincadeira, mas acho que se eu não fosse do direito, eu seria um empreendedor de alguma coisa. Então, acho que tá no sangue. Então,
ser solucionador de problema, de alguma forma. Como e de que forma e para quem. Então eu ia descobrir por aptidão em algum momento ali. Eu acho que se eu não tivesse encontrado o direito, eu não teria acordado para o empreendedorismo de alguma forma. Então eu seria jogador de basquete, que é a profissão, é o caminho que eu estava indo antes de entrar na faculdade e estava indo acelerado. Mas enfim, estamos aqui para isso. Olha, Fernando, Lucas, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado. Amei tê-los aqui. Já fica com o convite para quando estiverem no Espírito Santo voltar. Uma recepção A dessa, gente pelo amor de Deus. bater esse papo, que ó, maravilhoso. Muito obrigada, de verdade. Obrigado. Disposição. Não, e só um registro, né? O primeiro podcast que vocês fazem juntos. É, exatamente. Viu? Aqui, no Segredos de Justiça. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se tiver uma boa história, comenta aqui. Até a próxima.